Bom dia, galera! Hoje, sábado, dia de EAD. O que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver as referências que nós teremos na direção de arte baseados em História da Arte. Tá? Então, o que tu vai fazer? Vai lá no Black e abre a aula que eu deixei marcada para o dia de hoje, tá? Que a gente vai ter 2 PDFs lá. Tá? A gente vai começar falando da bibliografia indicada para esse EAD. Nós vamos pegar o livro Layout, da página impressa do Alan Hubert, e vamos pegar também o Design Retrô. Tá? Isso tem lá na biblioteca e está aqui do ladinho a imagem desses livros para tu dar uma olhada. Tá? A gente vai abrir o PDF, o que a gente vai começar lá de cara vendo? A gente vai ver que o século XX começa influenciando muito no layout da página, e a gente começa os 1900 com uma questão sociopolítica e econômica na Europa, em que deu origem à Belle Époque, né? A gente vai ver a Revolução Industrial, em que a Europa acaba tendo uma pujança econômica e social e cultural que acaba influenciando o mundo inteiro. Né? Dentro desse cenário também a gente vai ver que a manufatura, né, por causa da Revolução Industrial, fez com que muito equipamento, muito material de decoração tenha sido padronizado. E isso fez com que surgisse o Arts and Crafts, ou seja, uma corrente que começou a fazer um design mais assinado, vamos dizer assim, né? Um design mais exclusivista, e que foi a porta de entrada para as artes decorativas, que acabou dando origem à primeira escola que a gente vai ver, que é a Arte Nouveau. A Arte Nouveau se caracteriza principalmente por elementos na arte, na arquitetura e nos objetos de decoração baseados em objetos e detalhes da natureza. Então a gente vai ver muito a presença feminina e a gente vai ver muito a presença de ornamentos e rococós e decorações baseadas com detalhes da natureza. Tá? Mas a Arte Nouveau ainda não é propriamente uma escola de arte, não é um movimento artístico. Ele nasce na decoração, mas que acaba influenciando a produção de cartazes. A gente vai ver como referência o Toulouse-Lautrec, e uma boa dica é a gente dar uma olhada no filme Moulin Rouge, porque ali é recheado de referências da Arte Nouveau. Tá? Mas para realmente a gente falar de movimento artístico, a gente vai abrir falando de cubismo. O cubismo é o primeiro grande movimento artístico do século XX e é o movimento que vai dar início à arte moderna. Quando que ele dá início? Em 1907, com o Pablo Picasso expondo um quadro que se chama La Demoiselle de Avignon, né? As Damas de Avignon. Né? Foi um quadro que fez a ruptura na história da arte e abriu caminho para a arte moderna. Tá? Então, essa é a grande contribuição, e principalmente porque foi um quadro, um movimento que mostrou para os artistas que dava para pirar, como eu gosto de dizer. Né? A gente sai daquela arte representativa, né, de mostrar as coisas como eram, claro que vem com uma grande influência lá do impressionismo, né, do Paul Cézanne, e mais que vai abrir todo o movimento moderno nas artes. Tá? O que é a grande característica do cubismo? É o abandono total do tridimensional, né, de a gente representar o tridimensional na arte, nas obras visuais, e a gente passa para uma tentativa bidimensional, abandonando completamente o tridimensionalismo. O cubismo vai dar origem a um outro movimento, né, por influência do Marcel Duchamp, que pinta um quadro cubista que se chama Nu Descendo a Escada. Ele vai acabar com a tentativa de mostrar o movimento numa tela. Ele vai dar o início e vai ser um influenciador de um movimento que se chama futurismo, e que principalmente teve um braço forte na Itália ali, né? Então a gente vai ver Giacomo Balla, Boccioni, o Santelia na arquitetura, mostrando o que seria o futuro, né? E esse futuro é representado muito pelo movimento. Então a tentativa de representar o movimento nas artes é uma característica do futurismo. Tá? E a tentativa de desenhar a sociedade do futuro, principalmente a arquitetura do futuro, que o Santelia foi o cara que influenciou muito, vai abrir as portas para a Art Deco. Tá? A Art Deco,
ele parece ser somente uma decorrência da Arte Nouveau, mas o futurismo acaba influenciando muito a Art Deco, que é uma arte também decorativa, em que onde a gente vai abandonar aqueles elementos da natureza, onde a gente vai abandonar esses ornamentos mais naturais e vai começar a dar lugar para um ornamento mais geométrico, de contraste de claro e escuro, de dourado com o preto. A gente vai ver uma tipografia em que a gente vê a presença dos filigranas, né? Pequenas hastes que acabam dando essa densidade mais grossa das fontes e que vai influenciar muito a decoração e que também vai influenciar o cinema e que a gente vai ver uma referência atual, por exemplo, no Gatsby, né? Essa nova versão é recheada de referências de Art Deco, né? E vai ter uma influência muito forte também na arquitetura nos Estados Unidos. Então a gente vai ver lá o edifício da Chrysler, a gente vai ver o Radio Music Hall. Então é uma referência muito forte na decoração e na arquitetura, certo? Depois da Art Deco, a gente vai ter um detalhe na história que é o início da Primeira Guerra Mundial. Com o início da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a presença de um grupo de artistas que vai fundar um movimento que é a anti-arte, que é o dadaísmo. O dadaísmo, na realidade, é uma arte que não é feita para entender, ela é uma arte feita para contestar, né? E aí a gente vai ver uma total falta de sentido nas colagens, nos quadros, mas que vai acabar influenciando não só o movimento seguinte que a gente vai ver no próximo vídeo, que é o surrealismo, mas inclusive ele aparece numa nova forma lá nos anos 60, 70 principalmente, com o punk. Então a linguagem do dadaísmo acaba ressurgindo com o punk. Mas aí vocês pegam e continuam agora no próximo vídeo e ao final desse vídeo vocês vão ver a atividade que vocês têm que fazer para entregar o trabalho EAD e valer a presença dessa aula. Tá legal? Curtam aí!